Olá, bem-vindos à nossa análise. Hoje o tema é quente, uma decisão importante do STF. Vamos falar de imunidade parlamentar, separação de poderes, tudo isso no caso do deputado Alexandre Ramagem. Exato. E a gente tem aqui fontes interessantes, né? O próprio voto do ministro Flávio Dino e também uma visão da sociedade civil do Grêmio Sul-Sudeste. Isso. A ideia é destrinchar os argumentos e entender o que acontece quando o Congresso e o Judiciário, se estranham sobre limites de poder, né? É uma tensão clássica, mas com elementos bem atuais. Vamos começar pelo caso em si. É a Ação Penal 2688, o deputado Ramagem e outras figuras do governo anterior. Sim, são réus, e as acusações são bem sérias, né? Tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, coisas assim. Pesado. E aí a Câmara dos Deputados entrou na história com uma resolução, a 18 de 2025. Isso, tentando suspender a ação penal contra o Ramagem, eles invocaram o artigo 53 da Constituição, aquele da imunidade parlamentar. Só que tem um detalhe crucial, parece. A resolução queria suspender a ação até mesmo por crimes que teriam acontecido antes da diplomação dele, como deputado. Pode isso? Então, aí que está o ponto central do voto do ministro Dino. Ele foi bem direto nisso. O artigo 53, parágrafo 3, é explícito. Explícito como? Ele diz que a Casa Legislativa, tipo o Congresso, só pode pedir para sustar um processo penal por crime que aconteceu depois da diplomação. Ah, entendi. A diplomação seria o marco zero, digamos assim. Exatamente. É o ato que formaliza o início do mandato. E aí as prerrogativas, como essa imunidade processual específica, começam a valer a partir dali. Faz sentido. A imunidade protege o mandato, e o mandato só existe depois de diplomado. Isso. O voto argumenta que aplicar essa proteção para trás, para atos interiores à diplomação, seria, bom, ilógico, extrapolaria o que está escrito na Constituição. O Estatuto existe para proteger a função, não uma pessoa antes dela ter a função. Né? E a resolução da Câmara, então, passou dos limites, segundo o voto. Sim, por alguns motivos claros no voto. Primeiro, porque tentou suspender a ação inteira contra a Ramagem, misturou fatos de antes e depois da diplomação. E o segundo motivo? E segundo, porque a imunidade é pessoal, é do parlamentar. Não tem como estender isso para os outros réus no mesmo processo que não são parlamentares, sabe? A resolução não poderia beneficiar quem não tem mandato. Entendi. E isso tudo desemboca na questão da separação dos poderes que você mencionou. Parece central aqui. Totalmente. O voto do Dino bate muito nessa tecla. Reafirma que a decisão final sobre suspender um processo judicial ou não, bom, essa decisão é do judiciário, no caso, do STF. Não é o legislativo que decide sozinho, então. De forma alguma. O próprio regimento do STF e a Constituição, com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, garantem isso. O legislativo não pode, por conta própria, paralisar a justiça. Tem algum trecho do voto que marca bem essa posição? Tem sim. Uma citação bem forte no item 24. Vale a pena ler um pedacinho. Somente em tiranias, um ramo estatal pode concentrar em suas mãos o poder de aprovar leis, elaborar orçamento, executá-lo diretamente, efetuar julgamentos de índole criminal ou paralisá-los arbitrariamente. Nossa. E continua. Tudo isso supostamente sem nenhum tipo de controle jurídico. Maiorias ocasionais podem muito em um sistema democrático, mas certamente não podem dilacerar o coração do regime constitucional. É um recado, né? Um recado bem direto. Um alerta sobre os riscos de maiorias tentarem passar por cima da Constituição. Forte mesmo. Exato. E na prática, então, como ficou a situação do processo? O STF acatou a resolução da Câmara. Parou tudo. Acatou, mas com muitas ressalvas. Foi uma aplicação bem restrita, bem cirúrgica. O STF determinou o desmembramento do processo. Desmembramento? Como assim? Separou as coisas, a parte do processo contra o Ramagem, mas só referente aos crimes que teriam ocorrido depois da diplomação. Que seriam dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado, né? Isso, essa parte fica suspensa. Suspensa até o fim do mandato atual dele, lá em janeiro de 2027, ou até uma nova decisão do STF. Certo. E a parte mais grave das acusações? Aquelas de antes da diplomação, como organização criminosa, tentativa de golpe. Essa parte continua normalmente.
tanto a investigação sobre o Ramagem por esses atos anteriores, quanto o processo contra todos os outros réus que não têm mandato. Esses seguem o curso normal na justiça. Então, a imunidade acabou protegendo só o deputado. E só para os atos cometidos durante o mandato? Exatamente. E é interessante ver a leitura da sociedade civil sobre isso. A análise do Grêmio Ser-Sudeste, por exemplo, vê essa posição do ministro Dino como uma defesa importante da democracia. Como eles interpretam? Eles argumentam que mandatos não podem virar um escudo, sabe? Especialmente para crimes graves que atacam o próprio Estado democrático de direito, como os ligados aos eventos de 8 de janeiro. Para eles, a Câmara tentou blindar aliados e o STF agiu para defender a Constituição. Fica bem claro esse equilíbrio delicado que a gente está falando. De um lado, garantir a liberdade para o parlamentar atuar, que é essencial. Do outro, garantir que ninguém está acima da lei. Principalmente quando as acusações são tão sérias e tocam na estabilidade democrática, né? É uma linha tênue. Exato. Isso deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Nesse clima de tensão entre os poderes que a gente vive, como encontrar o ponto certo? Como calibrar essas prerrogativas parlamentares para que elas fortaleçam a democracia, em vez de serem usadas, talvez, para enfraquecê-la? Fica a reflexão.